Bom era antes. 30 anos de Paulo Freire e o Brasil com uma das piores educações do mundo. Por que que tem um adulto aqui, hein? Eu não gosto de adultos. Adultos não me perguntam o porquê que eu estou sem coquete. Adultos comentam essas besteiras. Rafael, meu queridão, eu vou colocar o meu coquete pra te responder pra tentar manter um pouquinho do meu nível de fofura e de não estresse, tá bom? Crianças, por isso que o Prof luta tanto por uma escola de qualidade, pra gente não crescer e fazer comentário assim. Verdade, Rafinha, o Brasil tem uma das piores educações do mundo. Não faz 30 anos, até porque nem faz 30 anos que a gente avalia educação. A gente avalia educação há uns 20 e pouquinhos anos. Esse senhorzinho era o Paulo Freire. Essa misturazinha de Papai Noel com Enéas, sabe? Essa asteric fofinha. E o que ele pensava? Eu tenho aqui a pedagogia da esperança. Eu tenho aqui também a educação como prática da liberdade. Eu tenho aqui, olha só que legal, direitos humanos e educação libertadora. E eu tenho aqui também a pedagogia do oprimido. O trabalho dele embasa bastante do que eu falo aqui, porque o que Paulo Freire falava? Primeira coisa de tudo, que a criança e o adolescente, na figura de estudante ou não, é um ser humano no processo de desenvolvimento, que merece ter tudo extremamente respeitado. Igualzinho eu falo pra vocês. Ele também falava sobre o papel do professor, a autonomia do professor e a necessidade de uma boa formação e de um bom salário para que esse professor conseguisse fazer a conexão do conteúdo dele com a realidade dos estudantes, para que a escola fizesse sentido na vida deles. Paulo Freire também falava sobre o quão é importante a gente ter um ambiente educacional acolhedor e que faça sentido, que estimule e dê vontade das pessoas envolvidas participarem, tanto professores quanto estudantes. Eu sei que talvez te decepcione um pouquinho, Rafa, mas Paulo Freire, infelizmente, nunca foi utilizado na educação do nosso país. Na verdade, todos esses motivos e metodologias que são arcaicas, atrasadas e que a gente sabe que prejudicam o trabalho do professor e que afastam a vontade dos estudantes de aprender, são coisas que vêm sendo trazidas, desde que os jesuítas começaram as primeiras escolas aqui no Brasil. Inclusive, essa escola de hoje que não consegue educar, que não consegue conscientizar, que não consegue alfabetizar, é muito resultado e resquício do que sobrou de um período super nebuloso que a gente teve nesse país aqui, onde a educação foi utilizada como uma ferramenta de doutrinação e manutenção de um golpe de Estado que havia acontecido aqui. Tanto que o Mobral, o sistema de alfabetização da época da ditadura, é um dos piores do mundo. Enquanto isso, a metodologia de alfabetização do Paulo Freire foi capaz de alfabetizar jovens e adultos trabalhadores sofredores que tinham uma vida extremamente complicada, aprenderam a ler e escrever em uma madrugada por causa do método dele. Paulo Freire nomeia um monte de escola no Brasil e é chamado de patrono da educação, mas a gente nunca utilizou nada do Paulo Freire na nossa educação. Por outro lado, os melhores sistemas educacionais do mundo, todos eles, têm Paulo Freire como uma das referências. Paulo Freire não estudou em Harvard. Paulo Freire foi estudado por Harvard. Quem estuda educação em Harvard aprende sobre Paulo Freire. Referência na educação da Finlândia, da Escócia, da Alemanha, de tudo que é lugar do mundo. Menos no país de origem dele. Tudo porque ele era um senhorzinho nordestino de esquerda, gente. Ficava com direitos humanos, direitos das pessoas, da criança e do adolescente. E pensava em uma escola que atendesse a essa necessidade, dessa formação humana e social completa. Por conta disso, esse senhorzinho nunca foi utilizado na educação do nosso país. E você vê a que ponto a ignorância das pessoas, principalmente dos adultos, chega, né, Rafinha? A gente nunca leu o trabalho do cara, a gente não tem ideia de como foi a vida do cara, a gente não tem ideia das ideias da educação do cara, a gente não tem ideia de que o cara nunca foi utilizado na educação do Brasil. Mas a cegueira política e a manipulação de informação que a gente recebe o tempo todo na sociedade faz com que comentários como o seu aconteçam demais. Pessoas culpando o cara que tinha um método que poderia ajudar muito a resolver os problemas do chão da escola pelo fracasso da escola, sendo que a metodologia dele nunca foi aplicada. Segue a gente, Rafinha, para você aprender mais aqui com o Prof. Coquete. Um beijão. É nóis. Ainda bem que meu público é infanto-juvenil.